Em Juízes, capítulo 16, versículo 19 ao 31. Livro de Juízes, capítulo 16, versículo 19 ao 31. Eu ia ler todo o capítulo 16, mas para poupar vocês, só vou ler esse texto, tá bom? Todos acharam? Digam amém. Diz assim a palavra do Senhor: Dalila fez com que Sansão dormisse no colo dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça, e assim começou a subjugá-los. Sansão havia perdido a sua força. Então ela, Dalila, gritou: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Ele despertou do sono e disse consigo mesmo: vou sair como nas outras vezes e me livrarei. Mas ele não sabia ainda que o Senhor já se havia retirado dele. Então os filisteus o agarraram, furaram seus olhos e levaram para Gaza. Amarraram com correntes de bronze e o puseram a virar um moinho na prisão. Mas o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Versículo 23, os governantes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus, Dagom, e para se alegrar diziam: o nosso Deus entregou o nosso inimigo, Sansão, nas nossas mãos. O povo, quando viu Sansão, louvava o seu Deus, dizendo: o nosso Deus entregou nas nossas mãos o nosso inimigo, aquele que destruía a nossa terra e multiplicava os nossos mortos. Com alegria no coração disseram: mandem vir Sansão para que ele nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere e ele os divertia, quando fizeram ficar em pé entre as colunas. Sansão disse ao moço que o guiava pela mão: deixe-me apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu possa me encostar nelas. Ora, o templo estava cheio de homens e mulheres, e também ali estavam todos os governantes dos filisteus. E sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim. Dá-me força só mais esta vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus que furaram os meus olhos. Em seguida, Sansão abraçou-se às 2 colunas do meio que sustentavam o templo e fez força sobre elas com a mão direita em uma e com a esquerda na outra, e disse: que eu morra com os filisteus. E empurrou com toda a sua força, e o templo caiu sobre os governantes e sobre todo o povo que ali estava. Assim foram mais os que Sansão matou quando morreu do que ele havia matado durante toda a sua vida. Então os seus irmãos e toda a casa de seu pai foram buscar o corpo. Eles o levaram e sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão julgou Israel durante 20 anos. Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra. Obrigado, ó Pai, por este culto, ó Pai, de louvor, de adoração, de entrega. Culto este, ó Pai, de ensino da Tua palavra, que o Senhor venha falar poderosamente aos nossos corações, me usando como Teu instrumento, como Teu canal, e que cada vida aqui, ó Pai, seja tremendamente, Senhor, abençoada com esta palavra de advertência, essa palavra de exortação, essa palavra, Pai amado, de poder, ó Pai, esta palavra de advertência, que nós possamos, ó Pai, a nos qualificar, ó Pai, cada dia mais para termos, ó Pai, lugar aos céus, ó Pai. Me usa, Senhor, com o Teu Espírito, com a Tua unção. É que eu oro, que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, querido. Esta é uma palavra que
com certeza vai nos advertir, vai nos deixar mais prevenido, mais vacinado contra os pecados sobre as nossas vidas. Eu quero que vocês repitam comigo. Dalila representa o pecado de estimação. Dalila é aquele pecado, se a gente não tomar cuidado, vem sobre nós e a gente recebe o mimo desse pecado, recebe o carinho desse pecado, recebe algo mais desse pecado. E muitas das vezes a gente, sem ser vigilante, como assim Sansão não foi, caímos no pecado. Então, é uma palavra, querido, que vai trazer advertência para o nosso coração, ensino para o nosso coração, para que nós sejamos vacinados, para que nós sejamos prevenidos a não cair na mesma tentação que Sansão caiu. Pode ser que esse pecado de estimação de Sansão seja diferente do seu pecado de estimação. De repente, a gula, você gostar de comer muito, possa ser o seu pecado de estimação. Você não consegue ver um tipo de comida, e quando você vê o tipo de comida que você mais gosta, você não tem aquele domínio próprio, né? Pode ser que... Está rindo para mim? Não ri não, é sério. Né? Já falei o pecado de um aqui, ó. Pode ser, querido, por exemplo, eu não posso ver bacalhau. Se eu ver bacalhau, eu como bacalhau até dizer chega, né? Mas bacalhau está caro, então eu me previno de não comer bacalhau, querido. Mas é sério, querido, não há nada que se possa comparar a um carinho. Podemos confirmar esta verdade observando a reação dos animais. Quem gosta de carinho aqui? Quem gosta de mimo? Né? Todos nós, seres humanos, precisamos ter esse carinho, ter esse mimo. A Érica, quando adolescente, ela teve uma cachorrinha, né, uma pudo, né? E como a pudo gostava de carinho, você queria agradar a pudo, era só fazer carinho na cabecinha dela, daqui a pouco ela se deitava, virava de barriga para cima, e você ia lá, fazia aquele carinho, ela ficava ali, se bobeasse, horas, né? Ela não podia ver uma pessoa na casa que ela se achegava para receber um mimo. O mimo desamarra muitos nós, da mesma forma que o abraço tem poder de quebrar barreira. Quando você recebe um abraço de um amigo, de uma amiga, querido, você está recebendo um mimo assim que faz quebrar várias cadeias, que faz quebrar vários grilhões. Um abraço tem o poder de quebrar barreira e de estimular o bem-estar físico e emocional. Isso é provado cientificamente, que um abraço tem esse poder, querido. O carinho, né, podemos dizer que lubrifica as engrenagens das relações humanas, né? Contudo, também pode tornar-se perigoso. Esta mensagem é uma mensagem de alerta sobre o perigo de ser mimado. Quero trazer rapidamente a história de Sansão, né? Como Sansão foi concebido, né? Manoá, um homem de Deus, a sua esposa era estéril. Eles não tinham filhos, né? Até a esse momento. E a palavra do Senhor declara lá em Juízes capítulo 13, que o anjo do Senhor aparece à mulher de Manoá. A Bíblia não traz o nome desta mulher. E esta mulher é estéril e o anjo diz para ela que ela vai conceber um filho. E nessa concepção desse filho, ela não poderá beber bebida forte, ela não poderá tomar vinho, ela não poderá tomar nada que venha da videira. O anjo aconselha ela em pormenores, em detalhes, e diz a palavra do Senhor que o anjo diz que esse menino que vai nascer, ele será nazireu, ele será o juiz de Israel. E o anjo diz mais ainda, que este menino, sendo nazireu, não passará navalha na sua cabeça. Diz a palavra do Senhor que as forças que representavam de Deus estavam nas suas tranças, no seu cabelo. A mulher corre para o seu marido Manoá e diz que o anjo lhe apareceu contando que o milagre aconteceria, que o sobrenatural de Deus aconteceria. Esse homem, ele ora ao Senhor e pede ao Senhor Deus que também
o mostra. A mesma revelação que a mulher dele recebera, ele quer também receber. E em um determinado momento, o anjo aparece de novo à mulher. A mulher corre e chama o seu marido. E o anjo fala as mesmas coisas que falou para a mulher de Manoá. E aí nasceu Sansão. Um homem cheio de vigor, um homem cheio de força, um homem que durante 20 anos, né, do seu, podemos chamar assim, da sua autoridade diante de Israel, 20 anos ele julgou a nação de Israel, ele conseguiu fazer com que os filisteus fugissem de dentro da terra de Israel, até aquele momento em que Sansão começa a ser juiz. O povo de Deus era subjugado pelos filisteus, e agora os filisteus têm medo de atacar esta nação, porque ali tinha um homem, além de valente, muito forte, muito corajoso. Mas Sansão, querido, começou a se desviar. Sansão começou a cometer pecados. Se a gente fosse narrar aqui todos os pecados cometidos por Sansão, a gente demoraria um bom tempo. Ele teve relações com uma prostituta, ele casou com uma mulher filisteia, ele teve vários desvios, querido. E, por último, ele se apaixona por Dalila. Sansão foi chamado para ser um ajudador, um juiz do povo. O período de juízo foi muito conturbado, todos nós sabemos disso, já foi pregado muito sobre isso aqui. Sem rei, o povo não tinha ninguém para governá-lo, cada um agia conforme o seu próprio entendimento. Deus levantou homens e mulheres para julgar o povo. Sansão foi o 14º juiz que Deus levantou. Durante 20 anos, ele foi um instrumento nas mãos de Deus. Nesse período, ninguém conseguia vencê-lo. Nada o impedia de avançar. Juízes, capítulo 16, verso 3, está um exemplo para colocar aqui, né, expor aqui a força de Sansão. 16:3. Porém, Sansão ficou deitado somente até meia-noite. Existia ali uma batalha e Sansão descansou até meia-noite. Então se levantou, pegou ambas as folhas do portão da cidade, ali da cidade de Gaza, e arrancou juntamente com os seus batentes e a tranca, pôs tudo sobre os ombros, levou ao alto do monte que está em frente de Hebrom, querido. A palavra de Deus diz que ele matou 1000 homens só com uma queijada. Sansão era um homem muito forte, querido. Essas portas não eram como as que existiam hoje, eram portas pesadas e grandes. Ele simplesmente, com a sua força, arrancou e as levou para um monte. Além do peso, ele ainda subiu o monte. Nada impedia a não ser a sua própria fraqueza. Nada o impedia a não ser a sua própria fraqueza. E qual era a fraqueza de Sansão? Vamos entrar nesse tópico. A fraqueza de Sansão impediu dele continuar como instrumento de libertação. Repita isso comigo. A fraqueza de Sansão impediu dele continuar como sendo um instrumento de Deus, querido. Essa também tem sido uma grande dificuldade para muita gente, querido. Não que tenha sido o mesmo pecado de Sansão, mas aquilo que nós chamamos de pecados, né, predileto, aquele pecado que você tem dificuldade, que se afasta de você. Como nos manter firme onde Deus nos colocou? Muitos de nós temos vivido momentos grandiosos, sublimes e cheios de conquistas. Posso ouvir um amém, querido? Por vezes temos arrebentado as trancas espirituais, as portas que impedem a nossa liberdade, com ousadia, com coragem, envergonhamos muitas das vezes o diabo, muitas das vezes nós com a autoridade espiritual, com o poder que vem do alto, querido, nós rompemos cadeias, nós oramos pelo enfermo e o enfermo é sarado, nós oramos por uma pessoa que está oprimida e a pessoa que está oprimida é liberta, nós oramos para que Deus realize um projeto na nossa vida e Deus abre as portas, querido. Temos essa autoridade, mas muitas das vezes vem a seta maligna, vem o dardo inflamável do inimigo, e a gente tem que ver como está a nossa autoridade, a nossa intimidade com Deus nessas horas. Inúmeros montes foram removidos por meio da nossa fé. Nós temos conseguido conquistar, avançar,
Porém, assim como aconteceu com Sansão, muitas das vezes podemos ser paralisados no colo de uma Dalila. E eu quero dizer mais uma vez que Dalila é aquele pecado que pode ser conhecido como pecado de estimação. Porém, de um momento para o outro, abaixamos as mãos e entregamos os pontos, desistimos de continuar lutando. Muitas das vezes nos sentimos cansados e é necessário, querido, que a gente se alerte sobre tudo isso. Paulo vai escrever para a igreja da Galícia, Gálatas, capítulo 5, verso 7, ele diz: vocês corriam tão bem, quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Querido, eu tenho uma frase no meu coração, e essa frase é uma realidade para todos nós. Não adianta começar bem e terminar mal. Nós precisamos começar bem e terminar bem. Mas se você não começou bem, mas no meio do caminho você começou a se levantar, a se erguer, glória a Deus, você tem que terminar bem, querido, porque só vão ocupar o reino dos céus, só vão para o reino dos céus aqueles que terminarem a sua carreira. Assim como Paulo declarou: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eis que a coroa da justiça agora está me aguardando, querido. Então não adianta desistir no meio do caminho, não adianta você viver altos e baixos. Nesse viver altos e baixos, quando você, de repente, estiver no baixo, a trombeta vai soar. Então, é interessante, e isso é para todos nós, queridos, que nós vigiemos a nossa mente, vigiemos o nosso coração, vigiemos as nossas mãos, vigiemos os nossos pés, para que nós não venhamos a cair em ciladas, assim como Sansão caiu numa cilada. Eu estou quase já entrando num texto, né? Sansão caiu numa cilada, e a gente vai ver, querido, que por 3 vezes ele conseguiu vencer. Por 3 vezes ele enganou Dalila, enganou o diabo. Dalila representa aí, querido, Satanás. Dalila é o anjo da morte. Então nós temos que estar bem alerta a respeito disso, né? Então Paulo fala para a igreja da Galícia: vocês corriam tão bem, quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? A história de Sansão, querido, é repleta de virtudes e defeitos. Por isso mesmo, ele se repete em nossas vidas. Na ânsia de satisfazer os próprios desejos, Sansão caiu da posição na qual Deus colocara. É importante a gente frisar, querido, este homem, ele foi consagrado ao Senhor desde o ventre da sua mãe. Esse homem nasceu com o propósito de Deus. Esse homem tinha uma missão a ser cumprida, querido. Esse homem não foi escolhido por homens para ser o juiz de Israel. Ele foi escolhido por Deus para ser juiz em Israel. Essa reflexão, querido, dizendo que todos apreciam um carinho, um mimo, contudo é preciso saber quem é que está nos mimando. O que nos mima mais, querido? Eu já contei o meu pecado aqui para a igreja uma vez. Graças a Deus eu estou vigiando e me policiando. Esse ano eu não vi nenhum torneio de tênis. Porque o torneio de tênis me mimava, me acariciava. Isso é sério, querido. Fatinha chegar para mim: amor, eu não sei como você consegue ficar sem ir no banheiro 4 horas. 5 horas, vendo Nadal e Federer, Nadal e Federer, Nadal e Federer, Nadal e Federer. É um esporte que eu gosto, querido, mas eu tive que me policiar. Eu já contei esse pecado aqui no domingo de manhã. Eu tive que me policiar, querido. Não vi nenhum torneio, não vi nenhuma final, nem no ano passado, nem esse ano. Por que isso, querido? Porque eu tenho que guardar meu coração. Em vez de estar vendo tênis, eu tenho que quê? Tenho que fazer o quê? Tem que orar, eu tenho que ler a palavra, querido. Era 5 horas, 4 horas, 3 horas que o inimigo me roubava, né, de estar tendo uma comunhão mais forte, mais relacional com a minha esposa, fazer uma leitura bíblica, fazer uma leitura de livro, que eu gosto de ler muito. Assim como eu gosto de tênis, eu gosto de ler. E o tênis estava me roubando isso, querido. Era um pecado que estava me mimando, me acariciando. E eu ficava lá com meus pés, né, no sofá, né, abri o sofá, 5 horas, Luiz, sem piscar. Mas o que é isso, querido? É o inimigo
nos desviando para as coisas materiais que esfriam o nosso amor por Deus, querido. Então, querido, às vezes aceitamos o agrado, o abraço de alguém que quer nos ver derrotado. Veja o que Dalila fez com Sansão. Versículo 19, na parte A. Dalila fez com que Sansão dormisse no colo dela, e tendo chamado o homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Antes que isso acontecesse, querido, Sansão não confessou para Dalila aonde estavam as suas forças. Por 3 vezes, ela falou: se você me ama, se você é apaixonado por mim, se você gosta mesmo de mim, me conta aonde está o seu segredo. E preste atenção, querido, os filisteus prometeram a Dalila uma boa recompensa em dinheiro. Dos 2 lados, querido, existem recompensas. E nós precisamos entender qual é a recompensa que nós queremos para as nossas vidas. Dalila foi recompensada por trair Sansão. Sansão se apaixonou pela mulher errada. Nós temos que tomar muito cuidado em se apaixonar por coisas erradas, por coisas que não traz, querido, frutos espirituais, por coisas que nos leva ao material, nos leva ao poder da carne, querido, porque a carne tem poder. A carne tem poder sobre as nossas vidas, e nós temos que entender muito bem isso. Eu já falei aqui algumas vezes, aquilo que você alimenta mais é o que será mais forte em você. Se você alimenta mais o espírito será mais forte. Se você alimenta mais a carne vai sobrepor ao espírito, querido. E aí qualquer coisa que vir sobre você te vencerá. Por quê? Porque você não alimentou o espírito, querido. E nós precisamos entender isso. Dalila fez com que Sansão dormisse no colo dela, através do seu mimo, através do seu carinho, e chamou o homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça, e assim começou a subjugá-lo. Dalila começou a acariciar os cabelos e o rosto de Sansão. Ele foi mimado até dormir, dormiu no colo da sua virtual assassina. Há muita gente recebendo mimos de Dalila, querido. E sabe o que o nome Dalila quer dizer? Sensual. E muitas das vezes, querido, a Dalila não é física. A Dalila é virtual. Vou repetir isso. Muitas das vezes Dalila não é física. Eu estou falando para homens e mulheres, tá? Dalila não é física. Dalila é virtual. Nós precisamos vigiar os nossos olhos, vigiar a nossa mente, o nosso coração. Quem está entendendo pode dizer amém, querido? Quantos querem ir para o céu? Isso é importante, querido. Né? A gente pode trazer uma palavra de incentivo, uma palavra que bote você para cima, querido. Mas é importante vocês serem disciplinados, educados, com uma palavra que lhe traz advertência, lhe traga maturidade na sua vida cristã, querido. Há muita gente recebendo mimos de Dalila. Dalila é igual a sensualidade. O invencível Sansão, aquele que matou muitos com uma queijada, aquele que pegou os portões da cidade e de uma força incrível derrubou os portões e subiu o monte. Esse invencível Sansão se deixou encantar pela sensualidade de Dalila. Há um perigo por trás desse tipo de mimo. Você precisa saber quem está alisando seus cabelos. Entenderam? Você... Não ri não, hein? Não ri não, Marco. Você precisa saber quem é que está alisando o seu cabelo, querido. Quem é que gosta de cafuné? Todos nós. Fatinha falava assim: amor, não corta seu cabelo está muito minguado, eu não consigo mais enrolar ele atrás. Isso é verdade, querido. Há perigo, querido. Os piores ataques não vêm com roupagem feia. Fala isso para o seu irmão. Os piores ataques do inimigo não vêm com roupagem feia. Vocês podem ter certeza disso, querido. Pastor Carlos contar uma história da mulher que vestia vermelho. Né? Não tem um filme aí, Vestida para Matar? Tem ou não? Eu nunca vi, não. Mas
Tem esse filme, não tem? Vestida para Matar? Então nós temos que ter cuidado. Nunca ouviu? Eu também não vi esse filme, não. Mas, né, o pastor Carlos falava, né, desse filme, Vestida para Matar, querido. Os piores ataques não vêm com roupagem feia. Quando o mundo quer nos conquistar, ele não nos ataca, não nos critica, não nos faz ameaça. Fala para o seu irmão que está... Você vai ficar assim... Ih, o pastor está ficando meio doido. Fala para o seu irmão que está do seu lado aí. O pecado é gostoso. O pecado é gostoso, querido. O pecado tem sabor. A palavra diz que a porta é larga. Quando você entra por ela, tudo é prazeroso. Mas o seu fim é de morte. E nós temos que tomar muito cuidado. Quando o mundo quer nos conquistar, ele não nos ataca, não nos critica, não fazem ameaças. Ele sabe como nos minar, como nos fazer dormir. Ele nos acaricia. Ninguém conquista ninguém mal cheiroso, quer dizer, fedendo, né? Nós temos uma história, querido, em Provérbios capítulo 7, verso 18 a 27. A gente não vai ler, mas eu vou contextualizar bem rápido. Trata-se de uma mulher casada. E eu não quero dizer que é só para o lado da mulher, é muito mais para o lado também dos homens. E esta mulher casada diz que seu marido saiu a viajar a negócio e levou muito dinheiro. O texto de Provérbios 7 traz muita explicação. E diz a palavra do Senhor que ela está observando um jovem. Assim como a mulher de Potifar observou José, esta mulher está observando um jovem. E vê que esse jovem é um pouco tolo, é um pouco bobo, mas bonito de aparência. Ela arruma a cama, ela perfuma a cama. E ela vai se avistar com o jovem. E convence o jovem que a sua cama já está preparada. Ela beija esse jovem e leva esse jovem para a sua cama. E o sábio Salomão vai dizer que o fim desse jovem é o fim da morte, querido. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque o pecado não tem cara feia, o pecado tem cara bonita. O final da história, você acaba como Sansão, acaba careca, quer dizer, sem unção. A unção foi-se embora, Sansão perdeu os seus cabelos. Há muita gente que já perdeu os cabelos espirituais, já não tem mais forças e não consegue carregar as chaves, quanto mais as portas. Sansão, querido, a partir do momento em que sua cabeça foi raspada, ele perdeu completamente as forças. Ele achava que tinha ainda força, mas quando veio o inimigo conseguiu cortar completamente o seu cabelo. Ele ficou careca. O problema é que essas pessoas sequer percebem, muitas das vezes, que estão calvas. Foi isso que aconteceu com Sansão. Vieram e rasparam a cabeça de Sansão. Sansão ainda não tinha sentido que estava sem cabelo e achou que tinha a mesma força, querido. Mas veio o inimigo e fizeram com que algo de mal acontecesse à vida de Sansão, querido. O problema é que essas pessoas sequer percebem, muitas das vezes, que o inimigo está atacando sutilmente e precisamos estar alerta, querido. Eu ia pedir para alguns irmãos aí passar a mão na cabeça, mas deixa para lá. As consequências da derrota por sermos mimados. Preste atenção nisso, querido. As consequências da derrota por sermos mimados. Mimados por quem, querido? Mimados pelo pecado. Os inimigos esperam um momento oportuno, quando estamos dormindo. Desperta tu que dorme, e Cristo te esclarecerá. Nós temos que saber, querido, se nós estamos dormindo o sono espiritual. Nós precisamos estar alerta. O inimigo espera um momento oportuno, querido. Ele só vai atacar, querido, quando a gente está desprevenido, querido. Quando nós estamos desprevenidos, é quando ele levanta as suas armas mais pesadas para nos atacar. Primeiramente, ele vem sutilmente, ele encontra uma brechinha aqui, outra brechinha ali, ele vai penetrando, ele vai penetrando. Quando Dalila gritou, Sansão, os filisteus vêm vindo, ele despertou do sono e disse consigo mesmo, vou sair como nas outras vezes e me livrarei.
mas ele já não sabia que o Senhor já havia se retirado dele. Quantas pessoas não têm a consciência, querido, que Deus já se afastou? Porque o pecado nos faz também nos afastar de Deus. Muitas vezes isso acontece conosco, deixamos os agrados do mundo raspar nossas cabeças. Depois, na hora da dificuldade, a gente diz: vou me levantar e acabar com esse problema. Quem já ouviu a música Imagine? Essa música, entre aspas, é linda. E algumas vezes, isso é intimidade. Eu colocava essa música para ouvir junto com a minha esposa. Depois caiu na minha mão a versão do que a letra dizia. Muitas vezes o diabo faz isso, querido, sorrateiramente. Ele coloca uma canção, coloca alguma coisa que a gente não sabe a tradução. E quando a gente vai ver, a gente está chamando o inimigo para dentro da nossa casa, para dentro do nosso lar, e mais ainda, para dentro da nossa intimidade. Precisamos, querido, saber disso. As forças já não existiam mais em Sansão. A fé que ele tinha já não agia mais. O problema é que antes ele tinha cabelo, que representava a unção. Repita comigo: os cabelos de Sansão representavam a unção de Deus. Nazireu, não pode passar navalha. Agora estamos careca, Marcos, mas com unção de Deus, porque o nosso cabelo do coração está bem crescidos. Primeira consequência, querido, que Sansão teve: os filisteus prenderam Sansão, furaram seus olhos e levaram ele para Gaza. Veja o versículo 21. Vamos pegar o versículo 21 como texto base para 3 consequências que Sansão teve que enfrentar. Então os filisteus o agarraram, furaram os olhos dele. Querido, os olhos é algo primordial para a vida do ser humano, querido. Eu estava vendo, na sexta-feira, num repórter, né, que um cego de nascença, ele conseguiu vencer uma prova de corrida. Não sei se era 100 metros, né, mas ele, quando estava chegando ao ponto de chegada, ele viu que ia perder, ele se jogou. Eu imagino um cego se jogando. E aí ele venceu. O outro cego, querido, por não enxergar e que ganhou a corrida, levou a medalha de ouro, ele queimou a faixa, ele pisou na faixa. Por ser cego, ele não enxergou a divisão certinha da faixa. E aí o brasileiro levou a medalha de ouro, querido. Como uma cegueira, querido, invalida muitas coisas do ser humano, querido. Sansão teve os seus olhos perfurados. A primeira coisa que o mundo faz com o homem é cegá-lo. O homem perde o discernimento, o homem perde a direção. Uma pessoa cega não tem como se defender. Há muitas pessoas que deixaram de enxergar e já não conseguem ver as mãos de Deus agir, querido. Perderam a visão da chamada, perderam a visão da vocação, perderam a visão das promessas de Deus. E tudo agora é motivo para desistir, tudo agora é motivo para abandonar, tudo agora é motivo para encolher as mãos e se esconder. Eu procuro, querido, muitas das vezes, indagar uma pessoa que me procura: pastor, eu não quero ser mais trabalhador da igreja. Aí eu pergunto para ele ou para ela: o que te levou a você desistir? O que te levou a você não querer mais? Muitas das vezes, querido, é uma razão própria que tem a sua própria necessidade, e a gente abençoa e a gente ora para que essa pessoa o mais rápido volte, né? De repente está com um filho pequeno, né? Nós tivemos aqui 2 obreiras com filhos pequenos que pediram para não serem obreiras durante um período, e a gente sabe que filho pequeno tem a sua ocupação, né? Ontem um amigo meu saiu mais cedo para cuidar do seu filho pequeno, né? Então, eu perguntei para a esposa: cadê seu maridão? Ele falou assim: ele foi tratar é o nome de um profeta aí, tá, querido? Aquele profeta que foi lá na casa, né, de Davi, lá no palácio de Davi. Então, o que acontece, querido? Você perde a visão, você perde, querido,
50%, né, do seu discernimento. Você vai ter que ser treinado. Perder a visão da chamada, da vocação, perder a visão das promessas. Sansão não podia mais guerrear as batalhas do seu povo, porque estava cego, querido. Quantos já não podem mais guerrear as batalhas da família? Quantos já não podem mais guerrear a batalha dos filhos, as batalhas que explodem na área do trabalho, ou as batalhas que invadem a mente e o coração? Sansão teve isso como consequência, ficou lá amarrado, acorrentado, nós vamos ver isso, querido. E agora já não podia mais defender a sua nação, a sua pátria, não podia mais defender a sua cidade, não podia mais defender os seus. Por quê, querido? Aquilo para qual ele foi chamado, ele perdeu, porque ele pecou, ele se desviou, ele deixou com que os mimos de Dalila os desviasse da sua vocação, do seu propósito, querido. Segunda consequência que tem nesse texto 21, prenderam com gemas de bronze um homem que era livre, um homem que tinha a liberdade, um homem que tinha autoridade, um homem que lutava, que batalhava tremendamente, agora está amarrado, agora está preso, querido. Parte B do versículo aí, furaram os olhos dele e o levaram para a Gávea, amarraram com corrente de bronze. Ele agora está amarrado. E o inimigo quer fazer isso, querido, com aquele que confessa Jesus como seu Senhor e Salvador. O inimigo, querido, quer sutilmente começar a nos amarrar, começar a nos prender. Nós temos, querido, a liberdade, reconhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O João 8,32, João 8,36 vai dizer, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós somos livres, porque Deus nos libertou, e é para vivermos em liberdade que nós fomos escolhidos, querido. Mas o inimigo, ele não está satisfeito com isso, ele quer nos amarrar, ele quer nos prender. Sansão, querido, não teve o discernimento, estava preso, amarrado pelos pés, pelas mãos, por uma corrente. Seus movimentos agora eram controlados, não controlado por ele mesmo, mas controlado pelos inimigos, por aqueles que o vigiavam. Ele não tinha mais mobilidade, ele não mais podia quebrar as portas, as correntes, querido, porque a sua força já não estava mais com ele. Há muita gente que se deixam amarrar-se, já não tem mais a mesma liberdade que antes, já não fazem as mesmas coisas, estão presas em impossibilidades de avançar. Essa foi a segunda consequência. A terceira consequência que teve, querido, na vida de Sansão, o colocaram para fazer trabalhos forçados. Ele agora não tinha mais escolha. Tudo aquilo, querido, que o inimigo queria que ele fizesse, ele tinha que fazer. Virou escravo dos filisteus. Quando se torna escravo, a pessoa perde a sua vontade própria. A pessoa fica à mercê do seu dominador, humilhado, sem moral e derrotado, querido. Foi isso que aconteceu com Sansão. O homem que foi chamado para ser bênção, o homem que foi chamado para fazer a diferença, o homem que foi chamado para lutar pelo povo de Deus, agora está preso, agora está cego, agora está acorrentado, agora está trabalhando, subjugado como um escravo na Filistéia, querido. E nós precisamos tomar cuidado, querido. Quando somos derrotados, o mundo se alegra. E fala isso para o seu irmão. Quando somos derrotados, o inimigo se alegra, querido. Não há nada que agrade tanto ao mundo como a derrota de um crente em Cristo Jesus. Sansão nasceu para ser nazireu e juiz, querido. Mas de juiz, ele agora passou, desculpe a expressão, a ser palhaço. Ele agora foi chamado para divertir uma grande festa, um grande banquete que as autoridades dos filisteus estavam dando. Versículo 23 ao 25 vai dizer, os governadores, os governantes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus, Dagom. E para se alegrar, diziam, o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão nas nossas mãos. Verso 24,
povo, quando viu Sansão, louvava a seu Deus, dizendo: o nosso Deus entregou nas nossas mãos o nosso inimigo, aquele que destruía a nossa terra e multiplicava os nossos mortos. Com alegria no coração disseram: mande vir Sansão para que ele nos divirta. O homem que é juiz, o homem que foi chamado, agora vai divertir, vai fazer com que as pessoas se divirtam através dele. Trouxeram Sansão do cárcere e ele os divertia, quando fizeram ficar em pé entre as colunas. Sansão agora, querido, está servindo de uma pessoa que traz alegria para os seus inimigos. Eles estavam honrando seu Deus por causa da destruição de Sansão. E a gente tem que tomar esse cuidado. Deus jamais perde o controle absoluto. Repita isso comigo. Deus jamais perde o controle absoluto. Sansão perdeu o controle, mas Deus não. Sansão perdeu, querido, o discernimento na sua vida, mas Deus continuava sendo Deus, querido. A Bíblia nos ensina que a fidelidade de Deus não muda. Se nós somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo, como diz 2 Timóteo 2,13. Sansão foi infiel a Deus, deixando de cumprir o voto feito pelos pais. Contudo, Deus permaneceu fiel. O que Deus fez com os filisteus? Como Deus agiu nesta hora? Deus mudou a cegueira dos olhos, querido. Os filisteus é que ficaram cegos, e eu vou explicar isso. Eles não perceberam que os cabelos de Sansão cresceram enquanto ele esteve na masmorra, enquanto ele esteve lá movendo com o moinho, enquanto ele ficou lá como escravo. Acharam que Sansão jamais voltaria a ter o mesmo poder, mas Deus estava agindo. Deus fez com que o cabelo de Sansão crescesse. Enquanto Sansão estava no seu trabalho forçado, seus cabelos voltaram a crescer, querido. Verso 22, mas o cabelo da sua cabeça, logo após de ser raspado, começou a crescer de novo. No início, ninguém prestou atenção. Era como se Deus tivesse cegado todos os filisteus. Eles acostumaram ver Sansão amarrado e trabalhando no moinho. Mas Sansão orou a Deus. Repita isso comigo. Sansão orou a Deus. Deus é o Deus da segunda chance. Por isso que nós somos apaixonados por Deus. Porque Deus nos dá sempre a segunda chance. Sansão pecou e pecou feio. Sansão errou e errou a beça. Mas Deus deu uma segunda chance. Olha a oração que Sansão fez ao Senhor. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim. Dá-me força só mais esta vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus que furaram os meus olhos. Em seguida, Sansão abraçou as duas colunas do meio, que sustentavam o templo, fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a mão esquerda na outra, e disse: que eu morra com os filisteus. E empurrou com toda a sua força, e o templo caiu sobre os governantes e sobre todo o povo que ali estava. Assim foram mais do que Sansão matou quando morreu, do que os que ele havia matado durante toda a sua vida. Durante 20 anos que ele foi juiz, ele matou muito mais nesse dia em que ele esteve lá num palácio de Dagon. Eles o levaram e o sepultaram, seus irmãos. Então seus irmãos e toda a casa de seu pai foram buscar o corpo. Eles o levaram e sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Maná, seu pai. Sansão julgou Israel durante 20 anos. Amados, Deus quer cada dia devolver a cada um de nós a mesma força, o mesmo poder. Ele é o Deus da segunda chance. Ele quer fazer com que os nossos cabelos cresçam de novo, te dar nova unção. Ele quer te dar a oportunidade de abraçar as colunas que sustentam a casa de seus inimigos, seja uma tentação, seja uma crise financeira, seja um desajuste conjugal, seja uma doença incurável. Deus quer que você abrace essas colunas e ponha tudo abaixo pelo poder do nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém? Assim como Sansão
querido, Jesus também sofreu zombarias. Assim como Sansão, Jesus sofreu escárnio. No entanto, um dia ele abriu os braços e derrubou as colunas do inferno. Morreu para nos dar vida, querido. Não é necessário mais nós fazermos como Sansão fez. Deus nos dá a segunda chance, querido. Basta olharmos para o alto, para o autor e consumador da nossa fé. Ele já morreu em nosso lugar. Ele venceu o inimigo das nossas vidas. Ele derrotou Satanás. Satanás está debaixo dos pés do nosso Senhor Jesus Cristo, querido. Basta nós nos arrependermos. Basta nós nos voltarmos para o Senhor. Senhor, eu pequei. Senhor, eu tive um mimo aqui. Eu tive um carinho do inimigo ou da inimiga. Senhor, eu tive algo aqui no meu coração, um pecado de estimação, mas eu me arrependo, eu me volto para ti, eu quero mais de ti, Senhor. Senhor, me perdoa. E o Senhor, querido, através do sangue do Senhor Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário, Ele vai te dar a segunda chance. Ele vai, querido, fazer com que o seu vigor retorne. Ele vai fazer com que aquilo que você foi avivado volte para você. Sansão morreu para dar liberdade ao seu povo. Você não precisa morrer. Você não precisa morrer para dar liberdade ao seu povo. Jesus já fez isso por todos nós. Sansão renovou os seus votos a Deus e recebeu de volta o mesmo poder. Renove seus votos de fidelidade. Renove seus votos de entrega. Renove os seus votos de obediência. Quando a gente olha para Sansão, querido, um homem desde o ventre de sua mãe, que foi consagrado ao Senhor, teve os seus desvios. Não pense que você seja diferente. Quando você olha, querido, determinado texto da Bíblia, e eu costumo dizer que eu não preciso pegar exemplo de homens de Deus do mundo contemporâneo para trazer de exemplo. A Bíblia é que tem que ser pregada, querido. Se a gente quer um exemplo de um rei adúltero, a Bíblia nos traz. Se a gente quer um exemplo de uma família que foi dilacerada pelo pecado, a Bíblia nos traz. Todo o exemplo, querido, que nós podemos trazer está aqui na palavra do Senhor. Eu não preciso usar o exemplo de A ou de B ou de C para advertir a igreja, porque a palavra de Deus, querido, nos traz esse exemplo. E Sansão é um exemplo, querido, a não ser copiado, querido, com os mimos que o pecado nos traz. Sansão é um exemplo para a gente olhar e falar assim: eu não quero ser um Sansão na minha vida. Eu não quero cometer os mesmos erros de Sansão. Eu quero estar em sintonia com Deus, eu quero estar em harmonia com o Espírito Santo, eu quero cada vez mais ser fortalecido pelo Espírito Santo, eu quero me arrepender dos meus pecados antes que os meus cabelos sejam cortados. Antes que o inimigo prevaleça contra mim, eu quero me arrepender. Querido, porque o pecado, ele não começa de uma forma automática, de uma forma que vem de solavanco sobre você. O pecado começa aos poucos. O pecado começa aqui na nossa mente. A gente fala muito isso. Por isso que nós temos que policiar, vigiar a nossa mente, porque o pecado nasce na nossa mente, querido. E, como exemplo literal, Sansão tinha o seu poder, a sua autoridade nos seus cabelos. Seu cabelo espiritual, querido, poderá crescer ainda mais, poderá crescer agora. Em nome de Jesus, derrube todas as colunas que seu inimigo possa ter colocado sobre sua vida. Esta é uma lição, querido, que nós temos que aprender. O perigo de ser mimado. O perigo de acariciar